Nesses dias, nesses últimos 2 domingos, estivemos meditando sobre Atos 9:31, que é um versículo chave, ao meu ver, entre outros, obviamente, né? Mas que traz um resumo e traz um conteúdo de algumas palavras e expressões essenciais para nós, como igreja, nesse conduzir da parte do Senhor. Pode colocar na tela para mim, por favor? Que a igreja, e essa é a primeira palavra, nós entendendo, sendo revelado cada vez maior, uma revelação das dimensões da vida da igreja. Na verdade, tinha a paz, a segunda palavra que o Senhor nesses dias tem experimentado muito forte na minha própria vida de novo. De nós vivermos em paz, independente de qualquer situação ou circunstância, nós precisamos nos achar em paz. Numa visão que Deus deu sobre a vida da Martinha, na quinta, como se ela estivesse dentro de um redoma de paz, né? Um dos irmãos viu um relógio, como se fosse aqueles relógios antigos, e assim, onde então o mecanismo ali estava protegido por aquele redoma de vidro. Assim estávamos, né? A Martinha dentro desse redoma da parte do Senhor. Em paz, em toda a Judeia, Galileia e Samaria, essa extensão que nós tocamos um pouco na semana passada, edificando-se, como coluna vertebral, na parte do Senhor, a igreja em contínua edificação. E nós vimos ali tanto a edificação pessoal, como depois nos edificando uns aos outros nas diversas mutualidades, e especialmente nessa mutualidade da profecia, que tem então edificando-nos mutuamente, consolando-nos mutuamente, encorajando-nos cada dia, que se chama hoje mutuamente. Ou seja, reciprocamente o Senhor quer que a igreja esteja em contínua edificação. Em qualquer ambiente, nós precisamos ter essa liberdade do Espírito para nos edificar. Os outros próximos 2 expressões é caminhando no temor do Senhor e caminhando no consolo, no conforto, na força, na edificação, na glória, no fortalecimento, no ânimo, no amparo, no sustento do nosso querido Paráclito, o Espírito Santo. E a consequência dessas 6 palavras e expressões vai nos trazer para a 7ª, que é então se multiplicava, se crescia em número. Quando eu tinha repartido essa palavra, Gilberto Daniel, lá de Canoas, um dos nossos companheiros, né, discípulos amados, sempre tão perspicaz na palavra de Deus, ele diz: John, tu já viste que no livro de Atos tem essa expressão crescia em número, ou se multiplicava, como um desfecho em várias expressões? Me segue ali, por favor. Atos 6, versículo 7, tem essa primeira expressão desse crescer, quando a palavra de Deus crescia. E em Jerusalém, nesse contexto de Jerusalém, antes de chegar a Judeia, Galileia e Samaria, então se multiplicava o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então parece assim como um resumo final, versículo-chave que dá um desfecho em cada sessão, vamos dizer assim, da história, da vida da igreja no livro de Atos. O segundo texto é Atos 9:31, que nós já vimos. O próximo é Atos 12, vê se é isso mesmo, 24. Que vai falar que então crescia e se fortalecia, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Agora, a palavra não crescia e se multiplicava pela distribuição de Bíblias, somente, creio eu, porque naquele tempo não tinha os gideonitas, não tinha ainda essa distribuição, mas crescia pela palavra viva, que habitava dentro do coração de cada discípulo, a palavra habitando ricamente, como nós vimos na semana passada. Então, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O próximo texto é Atos 16, versículo 5, que as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava em número. Agora já está falando não só no contexto de Judeia, Galileia e Samaria, mas já está falando agora no meio das extensões entre os gentios.
Aqui a palavra do Senhor, cada igreja na localidade, ela é fortalecida pela fé. Aqui tem mais um ingrediente para poder multiplicar. Ou seja, nós precisamos ser cheios da palavra do Senhor que gera fé em nosso coração. O orar em línguas que dimensiona, potencializa, amplifica a fé que a palavra gera em nosso coração. E a consequência disso vai crescer em número. Atos 19, 20, se não me falta a memória, nessa sequência, vai nos colocar que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Num contexto ali, né, de religiosidade, da tentativa ali dos filhos de Cefa tentar expulsar os demônios, mas não adianta ser cristão nominal, tem que ser discípulo. Não adianta tentar expulsar os demônios no nome de Paulo, no nome de Jesus que o Paulo pregava, mas tinha que ter essa identidade própria. E com isso há um rebuliço santo, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tem vários outros textos, mas é interessante que Atos 28, eu me lembro do Erasmo aqui de novo, que na verdade o livro de Atos não conclui, mas nos últimos versículos a palavra fala que Paulo estava em prisão domiciliar. Atos 28, 31, se não me falta a memória, vai nos colocar ali que Paulo então agora em prisão domiciliar, mas pregando o reino de Deus com toda a intrepidez e sem impedimento algum. Ali um paradoxo, porque ele estava em prisão domiciliar. Mas ele não havia nenhuma limitação, um impedimento. Pelo contrário, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor e ao Jesus Cristo. E acolhia todos que vinham visitá-lo. Não podia sair, mas ele podia acolher. E tinha com ele os soldados da guarda pretoriana. E quando Filipenses, capítulo 1 e depois capítulo 4 vai falar sobre isso, ele vai dizer que os da guarda pretoriana, que era a guarda de elite, todos eles estavam escutando a palavra de Deus. Imagina estar algemado com Paulo ali. Eu não sei quem, tinha mais pena dos soldados ali, porque o cara saía ali, ou convertido, fugia, nunca mais voltava, Se arrependia, confessava seus pecados. Depois fala em Filipenses 4, nos últimos versículos, não precisa abrir ele fala que os da casa de César, a igreja que se reúne na casa de César, nos seus palácios, saúdam vocês. A igreja se multiplicando, a igreja crescendo, a palavra do Senhor prevalecendo, em toda parte, em todo lugar. Você diz amém? Mais uma vez, levanta as tuas mãos comigo e profetiza que assim vai ser na tua vida, na minha vida, nas vidas ao nosso derredor, nos nossos oikós, relacionamentos, como homens de paz e mulheres de paz. Nós vamos entrando nas casas, cada setor, cada localidade, cada casa que está sendo atingida ainda nesse pós-enchente, a palavra de Deus crescendo e prevalecendo, consolidando a tua obra na vida das pessoas, Senhor. Nós profetizamos uma grande colheita nesses dias e nesses próximos meses. Senhor Jesus, quando nós vemos o estado que o mundo está, essas aberrações que alguns de nós certamente vimos nesses dias das Olimpíadas, dessa sátira, dessa desrespeito completo com as coisas santas tuas, Senhor. Senhor, nós vemos que o mundo vai de mal a pior, mas a tua igreja se levanta no meio dessa promiscuidade toda, com ousadia e intrepidez, sem impedimento algum, testemunhando a tua glória, Senhor. Vem comigo para esses dois trilhos, tanto o trilho do caminhar no temor do Senhor, como obviamente, o trilho, e aí vamos concluindo depois, ministrando uns sobre os outros, e qualquer terra seca vai ficar cheia da água do Senhor, e qualquer ambiente endurecido, o óleo do Espírito vai vir sobre a tua vida, porque o próprio Senhor, em línguas, em interpretação, confirmou essa palavra, então nós precisamos aplicá-la, amém? Mas esses dois trilhos, caminhando no temor do Senhor e caminhando no consolo, no conforto do Espírito Santo. Me parece que essas duas expressões essenciais, aonde nós precisamos continuamente voltar para elas.
Deus quer, sim, nos trazendo sempre vinhos, odres novos, mas nós precisamos sempre voltar para o vinho novo, porque só o odre não é suficiente. Nós precisamos ter o vinho e o odre novo para essa flexibilidade que o Zé Gustavo nos ministrou na ceia passada, toda essa imobilizar da igreja, cada um de nós respondendo ao chamado do Senhor. Nessa altura do campeonato, não tem espectador, não tem assistente, não tem crítico, não tem analista, só tem obreiro. Amém? Aleluia. Caminhando no temor do Senhor, caminhando nessa reverência, nesse levar Deus a sério. Não sei se é quase proibido hoje no meio evangélico falar sobre temor de Deus, porque parece algo completamente distinto do meio que hoje nós vivemos, tão fora da palavra de Deus. Não estou falando aqui no nosso contexto, mas a igreja em geral, nessa hiper super graça, onde falta temor, reverência, santidade, profundo amor da parte do Senhor. Vou te levar para alguns textos, para nós vermos essa palavra com muita simplicidade e nós nos lembrando disto. Quero começar com o senhorio de Cristo. Colossenses 2, 6 e 7 vai falar: assim como recebestes a Cristo Senhor, assim andei nele. Nele bem radicado, edificado, confirmado na fé, como fomos instruídos, crescendo em ações de graça. Aqui tu tem o raio-x do discípulo do Senhor. Ele bem radicado, pode deixar na tela. Bem radicada, bem consolidado, bem confirmado na fé. Ele vai crescer na graça, está sendo instruído, juntas e ligamentos funcionando. Nada de um discipulado nominal, nem uma conversão somente ao Jesus Salvador, mas a Jesus Cristo Senhor, que vai gerando em nosso coração um santo temor e tremor de andarmos na presença dEle. Você sabe já, mas não custa relembrar. Né? Cada vez que eu subo naqueles aviões, agora faz um tempinho, né? E vai fazer um tempinho mais também, estamos focados aqui, graças a Deus, nesses dias. Mas cada vez tu escuta, né, tu já nem presta atenção, né? Todas as instruções, fico com pena das aeromoças ali, né? Porque eles têm que sempre dar aquela mesma instrução. Mas não custa repetir que Jesus Cristo, Ele é o meu amo. Ele é o meu dono. Ele é o meu rei, meu proprietário, meu patrão, minha máxima, minha indiscutível autoridade, soberano máximo da minha vida. E eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Eu confessei a Jesus Cristo como meu Senhor. E por tabela e por consequência, recebo Ele como meu Salvador. Como faz bem relembrar essas coisas básicas. E cada novo discípulo, que cada nova discípula, ao entrar pelo reino, possa se colocar debaixo do governo de Cristo. Onde Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o Senhor do meu tempo. Ele é o Senhor do meu trabalho, dos meus bens. Eu me lembro quando o livro do Jorge Michan, Jesus Cristo é o Senhor, só tinha espanhol. E ainda, né, lutando ali com o espanhol, aprendendo. Eu resumi, como eu falei na semana passada aqui. Fui resumindo, depois fui ministrando. Aquela palavra foi entrando no meu coração e até hoje é algo parte inerente da minha vida. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E lembrando do querido Moisés de novo, assim como lembramos antes do Erasmo, Moisés sempre falava, tem duas palavras que não posso colocar junto com Jesus Cristo, o Senhor. A primeira palavra é não. Porque dizer não para o Senhor é um contrassenso. Se Ele é o Senhor, só posso dizer sim, Senhor. E a segunda palavra que não existe no vocabulário do discípulo junto com Jesus Cristo é o Senhor, é mas. Mas Senhor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho força, eu não tenho idade, eu sou muito jovem, estou muito cansado, estou muito atarefado. Não existe não e não existe mas no nosso vocabulário. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Filipenses 2,
quando vai nos falando sobre isso, versículos 12 e 13, ele fala: desenvolvei a vossa salvação com tremor e com temor. Ou seja, há um operar, como sempre obedecestes, diz ele, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei. Ou seja, né, vamos progredir nessa salvação, e a responsabilidade ali é minha. É minha no sentido de quê? Porque a salvação já foi realizada por Cristo na cruz. E a obra de Cristo de justificação, a nossa santificação, a nossa glorificação, da parte do Senhor já foi completa. Não preciso acrescentar mais nada, por favor, não me entenda mal. Mas mesmo assim há uma parceria nossa. E aqui cai por terra alguns conceitos que tem por aí. Sobre uma vez salvo, sempre salvo, sobre somente a soberania de Deus e nada da nossa participação. Tem aqui sim uma responsabilidade nossa direta. Desenvolver, tomando a cruz, negando a mim mesmo, deixando que a vontade do Senhor prevaleça na minha e na tua vida, negando a vida da alma, não vivendo pela vida da alma, meus sentimentos, meus pensamentos, meu intelecto, minhas emoções, mas deixando que a vida do Espírito prevaleça, como nós tanto falamos no retiro de Páscoa, aí que não foi um retiro que ficou, mas é uma temática do homem espiritual, nós continuando a crescer na parte do Senhor, como Espírito operando sobre a alma e sobre o corpo. Eu preciso sim responder sim, porque Ele opera em nós tanto querer como o realizar. Fala no próximo versículo ali de Filipenses 2, e olhando para o Volney aqui há um tempo atrás, Volney trouxe uma palavra preciosa sobre a vontade do Senhor. Preciosa. Eu preciso decidir. O Senhor canaliza a energia e o poder e a graça para que possamos então responder ao Senhor. Então eu preciso desenvolver a minha salvação com tremor e com temor, porque Ele opera em mim. Tanta disposição para tomar decisão, com uma força e energia para executar aquilo no Senhor eu escolho. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade carnal. E quando eu escolho pelo Senhor, o Senhor demanda, o Senhor abre as comportas das águas e do óleo para que a unção venha para cumprir toda a palavra de Deus. Desenvolver com tremor e com temor. 2 Coríntios 5:11, olha só que texto. Nós conhecendo o temor de Deus, ele vai dizendo: persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E também espero a vossa consciência nos reconheça, mas conhecendo o temor de Deus. Ou seja, cada um de nós como discípulos, nós precisamos ter esse conhecimento espiritual, não somente intelectual ou teológico, mas de vida, Senhor. E aí, se tu passar para os versículos anteriores ali, nesse mesmo capítulo, versículos 8 a 10, ele vai falar de quê? Vai falar do bema, vai falar do tribunal de Cristo. Temos, continua ali, 9 e 10, nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Há um tremor de Deus. Eu sei que eu vou prestar contas. Aqui ele não está falando da salvação ou da perdição, ele está falando das recompensas, dos galardões. Mas eu aspiro. Servo bom e fiel, filho amado, foste fiel no pouco, entra no gozo, sobre o muito te colocarei. Eu quero ser fiel até o fim. E cada palavra, cada atitude, cada olhar, cada comentário, cada investimento do meu tempo e do que eu faço, Senhor Jesus, eu quero prestar contas a Ti, Senhor. Quero ser agradável, quero andar na Tua presença com temor e com tremor. Que eu sei que eu vou prestar contas. Isso aqui é parte do Evangelho do Reino de Deus. Faz parte como nós como discípulos. Isso não é para gerar peso. Isso é para gerar um santo temor e tremor. Não medo, mas reverência. Eu me lembro quando o Michael era pequeno, piazedo, Às vezes no final do culto corria por aí. Tinha seus
8, 9, 10, vocês se lembram, né? Hoje já é um baita marmanjo lá com a esposa, queridinha Thaís, oh Senhor, as netas lindas. Mas quando ele aprontava, ele e a Guigui, né, a filha do Nilson, eles conversavam muito, ficavam no meio da cadeira, no meio do encontro, eu estava ministrando assim, e os dois cochichando. Entende? E guria, você sabe, puxa a conversa também, né? Então os dois ali eram... Às vezes eu estava no meio, assim, não podia chamar a atenção pelo microfone, ficava mal, né? O que eu fazia? Né? O Felipe está rindo ali, porque ele se lembra, ele estava junto na conversa, né? Estava junto na bagunça. Eu fazia assim, ó. Eu olhava para ele. Como se estivesse assim, olhando para o Felipe, assim, só fazia assim, de disfarce, assim. Eu via, era nítido, assim. Ele se arrumava na cadeira, fazia um tremelico, assim, porque ele sabia que depois ia ter, né? Oh, Senhor. Ele dava um tremelico assim, se ajustava na cadeira e ele dava assim, uns safanão assim na Guigui, né? Assim, não, para de conversa. Né? Porque ele sabia que a coisa ia ter conversa em casa. Dava aquele tremelico santo. Tô de olho. Graças a Deus que não ficou nenhum trauma, né? A gente tem uma amizade tão linda, tão preciosa. Mas ele se aprumava. Às vezes eu penso que Deus dá uma olhadinha para nós assim, bota o dedo assim, diz, e a gente dá aquele, Jeová, me livra, Senhor. Não vou fazer isso, não vou comentar isso, não vou escrever isso, não vou responder isso. Não vou olhar ou contemplar ou praticar iniquidade, porque eu sei que o meu Deus, Ele reina, Ele governa, Ele é o meu amo. Ele é meu dono, meu patrão, meu proprietário. É minha máxima, indiscutível autoridade. Eu quero desenvolver a minha salvação com tremor e com temor, com santidade. O último texto nessa sequência, Hebreus 12, versículo 28 e 29, muito forte. Ele vai dizer que retenhando, então recebendo em nós um reino inabalável. Essa versão atualizada fala, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso está no Novo Testamento? Isso está no teu evangelho? Tá, irmã? Tá, meu irmão? Está escrito, nós recebendo esse reino precioso, eu não posso andar de qualquer maneira. Ali fala a respeito de retenhamos a graça, né? Numa outra versão fala adorando ao Senhor, servindo a Deus de modo agradável. Como é servir a Deus de modo agradável? É com decência, é com ordem, é com reverência, é com santidade. Um dos salmistas dos Salmos fala, a santidade da minha casa. A minha casa é de santidade, meu caminho é de santidade, diz o Senhor. E o Espírito Santo, ele é santo, santo, santo. Então ele tem prazer de se manifestar quando ele encontra vasos purificados e santificados para o seu dono, para o nosso Senhor, útil para toda e qualquer boa obra. Vai limpando, Senhor, vai trazendo essa santidade, reverência, santo tremor e temor que nos livra de pecar, nos livra de andarmos de qualquer maneira, nos livra de andar desatentos, porque nós precisamos caminhar debaixo do teu governo, Senhor. Não fazemos o que queremos, não falamos o que nos dá na telha, Senhor, não agimos de qualquer maneira, porque temos um compromisso debaixo do teu governo, Senhor. Amém. Vai gerando no meio da tua igreja santidade, reverência, temor na tua casa, Senhor. Me lembrei aqui agora, brinquei antes sobre a situação do Michael, mas eu já jovem, eu já adulto, eu recebi um basta de Deus. Tem um texto em 1 Pedro 4, que ele diz o seguinte, basta ao tempo decorrido para andar nessas coisas pecaminosas.
Na minha juventude, já contei isso várias vezes para vocês, muita luta com a questão da pornografia, da impureza, da masturbação, e caminhando em vitória, mas às vezes tendo recaídas, e nesse ciclo, nesse looping, um dia eu vi esse olhar de Deus para mim, e esse puxão de orelha. Ele diz: John, basta, tu não precisa mais, basta o tempo decorrido. Eu me enchi de temor de Deus, de uma santidade da presença dEle. Senhor, esse pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Na cruz, meu corpo, meu velho homem, meu corpo do pecado já foi crucificado. Não há domínio desse pecado sobre a minha vida. Então eu não preciso reincidir nela. Basta, diz o Senhor, tu estás livre. Você diz amém? Não seja qual for, ira, indignação, seja qual for a situação, o Senhor diz nessa manhã: basta ao tempo decorrido. Vem comigo para o outro trilho, vem comigo para esse caminhar do Espírito Santo. Esse caminhar de perseverar com propósito. O indo aqui, esse caminhando, é a mesma palavra indo de Mateus 28, 19. Indo fazer discípulos, indo, andando com propósito, com meta e perseverando. Agora caminhando no conforto, no consolo, no encorajamento. Eu vou te dar tudo aquilo que eu escrevi aqui, no fortalecimento, no poder do Espírito Santo, nosso Paráclito. Ele que é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso socorro bem presente. Aquele que nos ensina, nos guia, nos relembra. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso discipulador mor, sempre presente. Que bom que eu vou caminhar no temor do Senhor, com o consolo do Espírito Santo, com o conforto, com o sustento, com o amparo, que mesmo quando eu não dou conta, Ele me levanta, me perdoa pelo teu sangue, Senhor, me leva a Ti, me faz me arrepender, confessar, pedir perdão, perdoar, restituir, Senhor, cada uma das situações, para retomarmos a caminhada persistentemente no temor do Senhor, mas também no consolo e no conforto do Espírito Santo. Você diz amém? Oh, Senhor Jesus. Vou te levar para 3 versículos falando muito sobre essa koinonia que tu mencionaste aqui. Mas não só koinonia uns com os outros, essa é consequência da koinonia com o Espírito Santo. 2 Coríntios, quando fala ali da bênção apostólica, capítulo 13, versículo 12, vai nos falando que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. 2 Coríntios 13, 13, na nossa versão em português, ele vai dizendo então do amor de Deus, e eu posso acrescentar aqui, o grande amor de Deus Pai se manifesta na graça expressa pela vida de Jesus. E o amor do Pai e a graça do Filho vai nos conduzir à koinonia, à comunhão com o Santo Espírito. E isso é com todos nós. Essa amizade profunda com o Espírito Santo. Essa parceria, essa comunhão, essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Esse é o propósito do amor do Pai e da graça que veio através do Filho. É para gerar em nós e entre nós essa comunhão, essa koinonia com o Espírito Santo. Essa é a bênção apostólica. E você não pode perder isso. Não pode ficar na superficialidade, não pode ficar na margem, você precisa entrar no rio profundo de Deus. E o Senhor tem dito que tem muita água para jorrar nessa manhã ainda. Aleluia, Senhor. Koinonia do Espírito Santo. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e dizer: o grande amor de Deus Pai e a graça do Filho, pode dizer,
O grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, vai gerando essa koinonia do Espírito Santo na vida de cada um de nós, entre nós. Olha só, Filipenses 2, versículo 1, também vai falar da Trindade. Olha só ali, está nas entrelinhas, Filipenses 2, versículo 1, se há, pois, algum encorajamento em Cristo, o Filho, alguma consolação do amor de Deus Pai, se eu posso colocar aqui, se há alguma comunhão no Espírito, algum afeiçoar e compaixão, né? Na versão anterior fala entranhados afetos de misericórdia. Oh, Jesus, eu não consigo nem explicar, é demais. Entranháveis afetos de misericórdia de Deus. A comunhão do Espírito Santo vai gerando isso com o Pai, com o Filho. Todo o propósito da comunhão com o Espírito Santo é o que? Pelo Espírito nós somos guiados através do Filho para a comunhão com o amor do Pai. Você precisa desfrutar do amor do Pai e da graça do Filho. Tudo isso é gerado pela essa amizade, essa intimidade do Espírito Santo. Se não bastasse isso, tem um outro texto em Hebreus 6,4, que ali não fala da koinonia, mas fala de metocos, que é uma palavra sinônima. Vai falando que nós que uma vez fomos iluminados, provamos o dom celestial, nos tornamos, português diz aqui, participantes do Espírito Santo. No original, metocos, associados, parceria. Posso escutar um aleluia aí? Senão eu fico com medo que tu não está entendendo nada. Eu fico com medo que não tá descendo. Oh, Jesus, eu estou falando de você ser participante do Espírito Santo, da comunhão, da koinonia, da participação indivisível com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade de Deus pessoalmente. É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor Javé, é o Espírito de Cristo, do Filho de Jesus Cristo, que agora habita, permanece na vida de cada um de nós como discípulos do Senhor. E tudo que eu e você precisamos para caminharmos, aleluia, essa expressão de como igreja do Senhor, crescendo, edificando em paz, na extensão, na multiplicação, no crescimento, em unidade, santidade, qualidade e quantidade, Senhor. Isso é pela vida do Espírito, saturando todo o nosso ser continuamente. Associado, em comunhão, companheirismo, oh Senhor, com o Espírito Santo. Tenho vontade de levantar minhas mãos e dizer: Espírito Santo, eu quero entrar em águas mais profundas contigo. Tantas coisas tu já tens feito e tantos milagres, tantas palavras, tantas situações e ministrações. Mas, Senhor, eu quero dizer que nessa altura do campeonato, eu quero entrar mais, Senhor. Oh, Jesus, quero mais, Senhor. Tu consegue abrir a tua boca e dizer isso para o Senhor? Eu quero mais, Espírito Santo. Eu quero mais, Espírito Santo. A tua vida, a tua graça, o teu gozo, a tua sabedoria, a tua unção, tua direção, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Vai operando do teu Espírito na vida de cada um de nós, Senhor. Pode orar um pouquinho em línguas, na tua língua de edificação pessoal, baixinho. Oh, vai liberando o rio de Deus nessa comunhão, nessa intimidade, nessa parceria, nessa associação do Espírito Santo sobre a tua e a minha vida, nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, queremos crescer na intimidade contigo.
Escutamos aqui recém do testemunho do Elias e da Raquel, e do Elias, né? Se deu conta onde é que está o anel de aliança. E ele fez o tema de casa, foi ajudar a Raquel passando o aspirador, né? Daí Deus pode fazer. Quando a gente faz isso, Deus pode fazer qualquer coisa. Oh, Senhor. E aí, trouxe. Pode falar, Ingrid, pode vir. No dia a dia, nas coisas pequenas, entre aspas, corriqueiras, entre aspas. Queridos, eu tenho uma palavra muito forte no meu coração. Esses últimos dias, tem realmente queimado a palavra de 1 Pedro 2, despojando-nos, buscando ardentemente. Amém. E depois continua. Amém. Mas rapidinho eu vou compartilhar algo completamente diferente que Deus. Aliás, não é tão diferente quem me conhece. Eu fiz cirurgia de catarata, vocês sabem. E eu confesso que eu estava, dá para dizer, triste. Que, Senhor, tantos oraram, eu tenho orado tantos anos e eu tenho que ir para outra cirurgia de novo. E quando eu estava lá dentro, eu disse, tá bom, Senhor. Ele já sabe meu vocabulário. Tá bom, já que eu estou aqui deve ter alguém que precisa ouvir. Eu quero conhecer. E eu já tinha levado um livro junto da Pontes de Amor, né? E quando cheguei lá, eu já estava na mesa, com a médica do meu lado, começando a anestesia. Ela estava com a seringa na mão e eu comecei a falar, eu não me lembro exatamente como eu comecei, mas de repente ela olhou por cima, como é? Que eu falei de que Jesus transforma feiticeiros em homens que cuidam da sua aldeia. Transforma guerrilheiros em homens que vão cuidar dos jovens nas montanhas. Eu disse, olha, vou te dizer, porque eu estive com esse pessoal. E ela olhou, mas essa história é real? Disse, tu ainda não fez medicação. É real, eu estou bem lúcida. E começamos a falar, e no meio tinha uma cortina, porque ali nós éramos anestesiadas e levadas ao bloco. Do lado, a outra anestesista também começou a se meter, e ela parada com a seringa na mão, e comecei a falar do poder transformador de Jesus. E ela disse, mas então, eu disse, tudo que está na Bíblia, eu não tinha muito tempo, né? Tudo que está na Bíblia é real, é verdade, eu tenho vivido isso das formas mais diferentes. Eu disse, eu tenho um livro, eu posso deixar para você. E foi mais um pouquinho, e ela perplexa, mas eu achei que não era, é sim, é assim. E ela falando que a filha dela tinha esse desejo, disse, então fala para a tua filha buscar o Senhor. Bom, ela disse, olha, o médico está tudo pronto, eu tenho que fazer anestesia. Disse, amém, no final vou deixar o livro. A última coisa que eu ouvi, quando eu saí do bloco lá, já tinha feito cirurgia, a dona Ingrid tem um livro para mim, viu? Esse livro é meu. E quando eu voltei no médico, no outro dia, ele disse, puxa, mas você deixou a médica impressionada. Eu disse, mas é real, doutor. Doutor Lubisco, alguns que consultam dizem, isso é verdade? Isso tudo nós temos vivenciado, isso é real. E aí eu disse, eu trouxe um livro, ele disse, e ela até ganhou um livro, disse, eu trouxe um para o senhor também, desde que vá ler. O que eu estou compartilhando, queridos, é que não tem lugar que Deus não possa fazer. E eu tenho certeza que aquela médica ficou impactada. Eu fiquei triste, mas o que eu tive que fazer? Me despojar da tristeza, para saber que Deus usa como Ele quer, aonde Ele quer, nem que seja no último momento. Quem tem a palavra nas mãos é o Senhor. E trouxe tremenda alegria. Disse, tá bom, Senhor, se tem mais alguém, eu já distribuí outros folhetos. Obrigado, Ingrid. Dá uma salva de palmas para Jesus. Claudinha? Então, queridos, quando alguém falou em línguas e trouxe uma interpretação, veio uma frase ao meu coração que eu gostaria de partilhar com vocês. Não sei se é parte da interpretação ou é uma palavra profética, mas não importa. Veio ao meu coração o seguinte, é que o Senhor está nos dizendo, eu estou perto de cada um. Amém. Eu estou perto de cada um. Pede e eu te dou. Amém. Eu sou pai. Amém. Pede que eu te dou. Obrigado, Jesus. Que doce, Senhor, é a tua palavra, Senhor. Como tu és real, tu és presente.
nós queremos nos despojar de todo sentimento contrário, todo entendimento ou impressão contrária. Como se tu estivesse longe, distante, alheio. Essa não é a verdade. Tu estás perto. Por isso despojamo-nos de toda a parte negativa para acolher com avidez toda a parte positiva da tua palavra, da tua presença viva, em nome do Senhor Jesus. Não temos tempo, nem é o propósito dessa manhã, das várias etapas, mas seja o Senhor, o Espírito Santo operando em nós, na conversão, na regeneração, na habitação, no zelo, né? Ele marcando nossas vidas pelo Espírito Santo. Nos trazendo o testemunho do Espírito, falando Abba Pai, dessa proximidade que acabamos de ouvir aqui. No batismo do Espírito, nos saturando completamente, isso é algo imprescindível para todo discípulo. Onde abre então esse novo portal, como Hebreus 6, versículo 4 fala, ele tem um contexto negativo ali, daqueles que se abandonam a fé. De novo, esse cuidado da gente caminhar com santidade e reverência e não nos desviarmos da segurança do Senhor Jesus. Mas ele fala dos que provaram o dom celestial, dos poderes do mundo vindouro. Pode deixar ali. Ou seja, nós não podemos viver um cristianismo sem o sobrenatural, presente, ativo, próximo, diário, na vida de cada um de nós. E é nisso que eu quero despertar teu coração nessa manhã, para tu te inscreveres, né, no EAD do Espírito. Na verdade não é à distância, né, é próximo. Na escola próxima do Espírito Santo, onde nós começamos a sermos iluminados. Provamos o dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo. Então essa dimensão desse portal do Espírito abrindo para cada um de nós. Nessa parceria do Espírito, eu preciso de Ti, Senhor, para viver a vida da igreja na sua normalidade, na sua superabundância. É isso que nós precisamos, Senhor. Mas a nossa caminhada não conclui com o batismo. Creio que quase a totalidade aqui provavelmente já foram batizados, já fomos batizados no Espírito. Mas eu quero te levar para essa conclusão de Efésios, capítulo 5 de novo, versículo 18, que tu tão bem conhece. Onde ele vai dizer então, enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sede continuamente cheio do Espírito Santo. E esse verbo, eu fui pesquisando e você já conhece, está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é opcional. É uma ordem do nosso comandante em chefe, o meu amo, o meu dono, o meu patrão, o meu proprietário, minha máxima indiscutível autoridade. Então, não me sobra outra opção a não ser obedecer, sendo cheio do Espírito todos os dias, e todo o tempo, e toda hora. Amém, amados? Está no imperativo. Sede continuamente cheios do meu Espírito, diz o Senhor. É engraçado, e de novo, tem coisas que eu não domino completamente, mas hoje os aplicativos nos ajudam, e fala que está na voz passiva. É um imperativo que está na voz passiva. No que sentido? Que eu sofro ação. Eu não posso me auto-encher do Espírito, eu preciso ser cheio. É Ele que me enche, mas sou eu que me disponibilizo. Eu que decido, eu que tomo a decisão, eu escolho, Senhor, eu quero ser hoje cheio do Espírito. Então eu me abro, eu me disponibilizo, eu me coloco, Senhor, agora enche-me, porque é Ele que me enche. Não é eu me auto-enchendo de mim próprio, não, é Ele me enchendo pelo Espírito Santo. E está no presente contínuo, sede continuamente, cheio, todo o tempo. Toda hora. Ou seja, não é uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás, no descobrimento do Brasil, então eu fui batizado ali. Não. É agora, hoje. Ah, mas eu fui cheio ontem. Ontem não vale mais, tem que ser hoje. Você diz amém? Você tem que ser um discípulo fervoroso.
cheio do Espírito Santo, todo tempo, toda hora, para frutificar o Espírito e manifestar a sua glória. Me lembro do Victor Rodrigues, ele foi citado aqui na tradução aqui com Telmo, né? E aí o Victor fala que o que era uma promessa se cumpriu no dia do Pentecostes. Mas agora é um mandamento. Efésios 5. E se nós somos desobedientes ao mandamento, nós estamos em pecado. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, o não ser cheio do Espírito todos os dias, na verdade, eu estou desqualificado diante do Senhor e eu estou em pecado, preciso pedir perdão. Espírito Santo, me perdoa, porque hoje ainda não estou cheio do Espírito, eu preciso ser cheio do Espírito. Como? Falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh, Jesus, as consequências de eu e você sermos cheios do Espírito Santo e sendo cheio do Espírito, é que nós vamos começar num cântico de louvor, de adoração, um transbordar desse louvor e de graça, e como a Ingrid nos testemunhou aqui, desse testemunhar do poder de Deus mesmo, né? Sendo ali anestesiado, ou ali na sala de cirurgia, ou operando, ou dando consulta, ou consultando, não importa aonde você está ou estiver fazendo, é necessário. Agora veio uma palavra dos eruditos aqui, né? Sine qua non, é imprescindível de que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios de graça, cheios de gratidão, cheios de louvor, dando graças a Deus por tudo, sendo submisso em oração, em coração. Ontem, revisando algumas palavras aqui, me lembrei de que estar sendo cheio do Espírito é estar sendo cheio de Jesus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, seu Filho. 4 vezes no mínimo fala sobre isso, 5, né? Usando o termo seu Filho, ou Jesus, ou Espírito de Cristo, ou Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Jesus. Sendo conformados à imagem e semelhança dele, sendo transformados pela contemplação, como o Japa nos falou aqui. Oh, Jesus. Te lembra de Atos 7, lá no final, 40 e alguma coisa, quando Estevão encerra ali o seu testemunho e o apedrejamento sobre ele, é lá no final do capítulo, últimos versículos. Antes dele dizer, entrego nas tuas mãos, Senhor, o meu espírito, ele vai dizendo que ele enxerga. Conseguiu achar ali? Eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Versículo anterior ele vai dizer, e Estevão cheio do Espírito. Fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava à sua direita. Volta de novo ali, no 56 ali. E eu vejo os céus abertos. Quando nós estamos cheios do Espírito, os céus se abrem. Há uma comunicação direta do Espírito, meu Espírito, para com o Espírito Santo de Deus. Na linguagem sobrenatural do Espírito. Comunicação sem atrapalhação, sem interrupções. Do Espírito Santo de Deus para com o meu Espírito. E vice-versa. Há uma comunhão, há uma comunicação, há uma amizade, há um relacionamento, há um edificar da parte do Senhor. E eu começo a ter os olhos abertos para ver o Senhor glorificado, assentado no trono, e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade e poder, mesmo diante da face da morte, como Estevão aqui. E ele disse, em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque eu já estou contigo, ligado aqui no Espírito. Os céus abertos, é a única menção de Jesus em pé. Oh, Jesus, que honra para Estevão, sendo recebido. Jesus se colocou em pé, creio eu, na minha interpretação, para acolher seu filho amado, seu discípulo. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, tu estás cheio de Cristo glorificado, engrandecido, exaltado, e as coisas todas estão no seu devido lugar, mesmo as mais terríveis circunstâncias que nós possamos passar daqui para frente.
nessas provações e tribulações que temos passado e outras possivelmente piores, mas nada pode me tirar de estar cheio do Espírito, contemplando a glória do Senhor. Aleluia, eu vejo os céus abertos, eu vejo no terceiro céu o trono de Deus, e ao seu lado o Filho do Homem assentado em toda a sua glória, reinando e governando, e toda a autoridade e poder lhe foi dado nas suas mãos. Aleluia, e por isso que ele me dá uma ordem de ser e fazer discípulos em toda parte, em todo lugar. Vamos nos colocar em pé. Temos 11 minutos. Oséias, vem de novo com a banda aqui. Tem um cântico também do Espírito. És bem-vindo aqui. Vem manifestar tua glória. Quem está em terra seca e precisa ser cheio nessa manhã, sai do teu lugar. Vamos juntos impor as mãos aqui. Ninguém vai voltar para casa vazio ou seco. Como Deus nos falou aqui através de várias palavras. Há tanto óleo para amaciar, para renovar, revigorar, como há águas renovadoras e revigoradoras do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa manhã? Sai do teu lugar e vem aqui para frente.